Graças a Deus, meus irmãos, bom dia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Mais uma manhã de domingo para fazermos o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E vamos começar orando ao Senhor, né? Rogando ao Senhor a bênção, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos agracie nesse estudo. Hoje a lição irá tratar sobre a nossa vida familiar, né? Então, a conduta do crente, como os irmãos estão vendo aí, em relação à família. Esse é o nosso tema desta manhã. Nós estamos fazendo um estudo na carta aos Efésios, esse tema sobre o lar cristão, né, que é tratado nessa epístola aos Efésios. E sobre isso nós iremos tratar nesta manhã. Feche os olhos, oremos ao Senhor nesse instante. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor de toda glória, nós estamos aqui reunidos no nome santo de Jesus Cristo, para invocar ao Senhor, meu Deus, e pedir a Tua graça e benevolência sobre todos nós, para que possamos nos inclinar, ó Deus, à Tua santa palavra e assimilar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos instruído por meio dela. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos servos fiéis, que têm prazer em agradar ao Senhor, que possamos, Senhor, através das nossas ações, baseadas na Tua santa palavra, abençoar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, que seja um lar cheio, rico da Tua graça, do Teu amor, da harmonia que vem do Senhor, da instrução, ó Deus, que nos traz, ó Pai, paz, que nos traz, ó Senhor, meu Deus, crescimento espiritual, que nos traz a Tua bênção perene sobre nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, e que a Tua palavra seja impactante sobre todos nós, de tal maneira que nos curvemos a ela. Nós te oramos e pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a conduta do crente em relação à família. Só uma correçãozinha aqui no texto, né? A partir do capítulo 5 de Efésios, que a gente vai fazer essa leitura, vou pedir até que Bruno faça essa leitura, mas começa a partir do versículo 22, não 21. Então, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 22, ao capítulo 6, versículo de número 4. Então, um texto um pouquinho extenso. Eu vou procurar falar um pouco menos, que eu ainda estou me recuperando. Eu ainda estou rouco aqui. Fiz até teste de Covid e tudo que o médico passou. Sabia que não era assim, pela impressão que eu tinha, mas fiz, não deu nada também, e a rouquidão não foi embora. Ainda estou meio... em nome de Jesus. Então, Bruno fará a leitura, a gente vai falando aos poucos também, sem forçar muito a voz. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois tudo isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais,
Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Meus irmãos, aqui é um texto, assim, muitas vezes mal compreendido por muitos, né? Há um preconceito nesse texto, muitas vezes, e uma forma de enxergá-lo de maneira equivocada. E hoje nós iremos tratar sobre isso aqui. Se os irmãos observarem aqui, nessa harmonia familiar, Deus deseja que o lar tenha uma harmonia e uma vida de amor mútuo, né? E de respeito entre homem e mulher, entre pais e filhos. Este é o propósito de Deus em relação à família, onde a mulher faz tudo para agradar o marido e o marido faz tudo para agradar a mulher, onde os pais fazem tudo para instruir e cuidar dos filhos, demonstrando seu amor, e onde os filhos também respeitam e honram seus pais. Então, vejam que aqui é desenhado uma harmonia do lar. Se todos nós não tivéssemos as falhas que temos e cumpríssemos tudo isso, o lar seria perfeito. Mas como todos nós temos falhas e erramos bastante em relação a isso, causamos, vamos dizer assim, destruímos de fato essa harmonia que deveria existir. Então, os irmãos vão ver que o próprio Paulo instrui essa harmonia e faz até um paralelo entre Cristo e a igreja, o marido e a mulher. Então, se a gente observar a igreja que deve amar o seu Cristo, mas o Cristo que amou a sua igreja se sacrificando, e essa figura do homem, se sacrificando pela mulher. Então, vejam que há uma troca harmoniosa aqui, onde um procura o bem do outro. Então, é isso que a gente vai discutir nessa manhã. Essa é a instrução de Deus para o seu povo. Este é o modelo de família exemplar para o mundo, né? Bruno, por favor. Introdução. A família é uma instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Uma das coisas que nós precisamos entender é que, quando nós dizemos que somos servos de Deus, homem, mulher, no caso aqui, marido e esposa e filhos, é preciso entender que, como servos de Deus, nós estamos, antes de tudo, servindo a Deus quando estamos cumprindo o seu mandamento, a sua palavra. Então, a gente, às vezes, tem aquela mentalidade muito... vamos dizer assim, de uma ação apenas dentro da igreja como instituição, né? Que servimos a Deus apenas assim. E, na verdade, a obediência à palavra é um serviço a Deus. É quando você se submete aos mandamentos e ordenanças de Deus. E há um modelo muito próximo a nós, que começa tudo aí, que é o seio familiar. A gente vai ver no decorrer da lição que não foi dado primeiramente aos levitas ou à realidade dos sacerdotes a instrução de cada um indivíduo. Não, mas foi dado primeiramente aos pais para que esses passassem aos filhos e depois, comunitariamente, eles teriam uma orientação de sacerdotes, enfim, todo aquele ritual do templo, né, que a gente conhece, e o próprio aprendizado através daquilo ali, onde eles tinham esse acesso, esse aprendizado da leitura da palavra do Senhor e tudo mais, e eles poderiam trazer isso para dentro de casa. Mas, se os irmãos observarem, toda a direção de Deus para a instrução dos filhos começa no lar. Então, quando as coisas dentro de casa perdem um rumo, principalmente em relação aos nossos filhos,
é preciso que a gente avalie a nós mesmos primeiro, né? Como pais. Porque muitas vezes até a dinâmica da própria vida faz com que a gente não foque e não se preocupe com aquilo que é importante diante de Deus, e é o que a gente vai ver aqui durante o decorrer dessa lição. Então, os irmãos, prestem atenção que aqui a lição vai dividir nas 3 partes. A relação do homem para com a mulher, a relação da mulher para com o homem e essa relação de pais e filhos, certo? Bruno? Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Bem, então tem esses pressupostos aqui, né? Dentro desse pressuposto, a gente vai ver que algumas coisas fugiram dessa normativa de princípio que existe. A gente vai ver no Antigo Testamento relações não monogâmicas, mas que aquele não era o propósito nem o plano de Deus para a família, né? A gente vai ver que isso vai ser direcionado e conduzido, o próprio Cristo vai trazer isso à tona e vai tratar deste assunto aqui. Sobre a questão havia também dentro dessa relação a facilidade para o divórcio. E Cristo também vai tratar disso, né? Colocando uma exceção ali. Paulo também aborda esse assunto, colocando uma outra exceção. Então, a regra é que aquilo que Deus juntou, o homem não separe, certo? Então, dentro dessa premissa, nós vemos que a Bíblia trabalha dentro de uma perspectiva de um casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Esse termo heterossexual, acho que foi colocado, inclusive, pelo autor da lição, acho que é pelo contexto atual, né? Que está tão bagunçado que é preciso tocar nisso para que até os crentes se policiem, porque casamento entre um homem e uma mulher, né? Exatamente. Então, tudo isso que foge a esse padrão está fora da normalidade dos princípios cristãos, princípio de Deus. Pode estar dentro da normalidade do mundo, mas da normalidade da ética cristã e do plano de Deus não está. Então, vamos lá. O primeiro ponto dessa lição vai tratar sobre a conduta do crente. Veja, isso é importante frisar. Do crente como marido. Então, se nós somos crentes, ou seja, cremos no nosso Senhor Jesus, devemos submeter a sua palavra. Então, um marido crente, ele vai proceder conforme a palavra de Deus, ou pelo menos vai tentar seguir os princípios da palavra de Deus. Essa é a nossa luta, não só nessa relação da nossa família, mas em todas as áreas da vida, né? Nós lutamos contra a nossa carne, contra o nosso pecado, que vou chamar esse pecado dentro do nosso egoísmo, certo? Porque nós somos egocêntricos. Então, o outro, a gente muitas vezes olha para o outro como alguém que está ali para nos servir. E não olhamos que somos nós que estamos dentro do outro para servi-lo. Então, a gente tem essa visão muito egocêntrica da coisa. E a Bíblia sempre vai tratar o contrário disso. Ó. É para servir. Sempre é nos apontado o contrário. É sempre machucando o nosso ego. Né? Sempre dizendo assim, ó, você foi chamado a servir a Deus, a servir. Aí, tanto é que lá na frente vai tratar, o pastor vai tratar disso, que é servir aos senhores, né? A servir a sua esposa, a esposa servir o seu marido, os pais servir os seus filhos, os filhos servir os seus pais. É sempre uma troca de amor em serviço. É isso que a Bíblia trata. Então, ela sempre vai machucar o nosso ego. No sentido, ninguém está para nos servir. Somos nós que estamos para servir o outro. A gente precisa pensar assim. E o Senhor Jesus ensinou isso aos seus discípulos, né? Quem quiser ser o maior, que sirva. Sirva aí o outro. Bruno, por favor. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Isso é bem interessante. Ele faz uma analogia assim, que pensando a grosso modo, eu não acharia mas ele faz uma analogia entre Cristo
e a igreja, e como essa relação deveria se estender à questão familiar, mostrando que a igreja, a família, de certa forma, ela representa uma amplitude, né? A igreja representa uma amplitude da família nesse sentido. É a família de Deus, a igreja, né? Cristo é o cabeça, tanto é relatado Cristo como noivo, e a igreja como sua noiva. E quando a gente olha a família, dentro desse contexto, dentro dos princípios de um lar cristão, é uma mini igreja ali adorando ao Senhor, né? É visto dessa maneira. Então, o papel do marido como líder da família. Vamos lá. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Meus irmãos, a primeira coisa que eu perguntaria para vocês é: como é que Cristo governa a sua igreja? Como um carrasco? Como um autoritário, mandão? Ou ele chama a sua igreja a descansar na sua graça, no seu cuidado, no seu amor e amá-lo voluntariamente, com o coração desprendido e dedicado? Como é que é essa relação de Cristo com a igreja? Então, alicerçado no amor. Então, veja que essa autoridade que Cristo exerce na igreja é uma autoridade que ele exerce com amor e apreço à sua igreja. Cuidado, zelo. É sacrificial. A própria Bíblia diz que ele deu a sua vida pelo seu povo. Então, veja que a sua autoridade absoluta que se impõe sobre a igreja é uma autoridade que se derrama sobre ela, mas de forma amorosa e graciosa. Uhum. Exato. Então, a gente vê aqui, dentro dessa... Paulo vai fazer essa relação, né, de que Cristo é o cabeça da igreja, e como é que Cristo governa a sua igreja, né? Como é que Cristo... a gente vê isso no próprio papel de Cristo, quando ele estava com os seus discípulos, como ele tratava com os seus discípulos e como as Escrituras mostram essa ação de Cristo e o seu propósito na missão pelo seu povo, pela sua igreja. Então, nessa relação, Paulo pega, vamos dizer assim, essa relação que há entre Cristo e a igreja, a autoridade de Cristo e a igreja, e diz: olha, essa autoridade é do marido, mas ele deve governar a sua casa como Cristo governa a sua igreja. Então, a forma como Cristo governa a igreja é um modelo como o marido deve governar a sua casa. Então, isso, eu não diria que traz um ponto quase impossível para o homem, mas eu vou dizer, é algo extremamente difícil, porque é uma responsabilidade muito grande sobre o homem na casa. A gente tem, vamos dizer assim, uma responsabilidade de governar agradando, aí que traga harmonia e paz. É algo, vamos dizer assim, extremamente difícil, em que nós vamos exercer uma autoridade que se baseia também no exemplo e no amor. É algo extremamente difícil. E dentro de um contexto que nós somos criados e vivemos, a gente desvirtua muito isso e por isso que muitas vezes desanda a coisa dentro do lar. Então, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, a responsabilidade de todos nós, homens, é um bem-estar familiar na casa. É promover esse bem-estar, é lutar e fazer de tudo para que a nossa casa seja harmoniosa. É ter esse papel. Quem vai
Quem tem a responsabilidade de trazer esse equilíbrio e de estabelecer esse equilíbrio somos nós. Nós somos os responsáveis. Eu li um livro muito interessante, Reformando o Casamento, e tem um outro. Mesmo, se fosse, o homem que lê aquele livro vai dizer assim, meu Deus do céu, misericórdia, porque todas as falhas dentro, e ele vai trabalhar muitos textos, todas as falhas dentro da casa, não adianta o homem botar a culpa na mulher nem nos filhos, não. O principal responsável é ele, como cabeça na casa. E ele precisa ter sabedoria divina para lidar com cada situação, para lidar com aquilo e contornar aquilo. Ele tem a responsabilidade na omissão e na ação. Se ele se omite e dá errado, não adianta ele transferir a culpa, não. A culpa é dele que se omitiu. Então, toda a responsabilidade está sobre o marido. A mulher é tratada como um vaso mais frágil nesse relacionamento aqui e de maior cuidado. E veja, toda cipuada vai cair nas costas do homem, viu? Aqui, nesse padrão, porque ele é o responsável no lar. Então, não adianta dizer assim, eu sou a autoridade no lar, o responsável, mas quando dá errado, não, vamos dividir aqui a culpa. Pode ser culpado dos outros, não, os outros podem até ter sido, mas no final ele é o responsável de harmonizar aquilo tudo e coordenar para resolver. Então, meus irmãos, a responsabilidade sobre o homem é muito grande, a exigência sobre nós aqui como cabeça. A cabeça, a gente pensa no lado bom, mas o lado mais difícil de ser cabeça é ser esse responsável aí que promove a harmonia e o bem-estar dentro da casa. Se a casa está em desarmonia, eu diria que a culpa é minha e é sua, homem, né? Se a casa não está bem, a culpa é nossa. E a gente precisa encontrar um meio de resolver aquele problema ali. A mulher é assim, os filhos são assados, sim. E como é que você resolve isso? Né? Não tem como resolver. Então vai orar. Vai procurar um meio. Mas é você o responsável daquilo ali. É assim que a Bíblia vai tratar. Cabeça da casa como autoridade no lar e responsável. Então, nada que se acontece dentro de uma casa está fora da sua alçada. Tudo no lar está dentro da sua responsabilidade. Então, Bruno? Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, isso é importante, irmãos. É totalmente o contrário. Porque veja que, nesse modelo, a mulher é poupada da responsabilidade aí. Ela tem responsabilidade, claro, diante de Deus, dos seus erros, das suas falhas. Mas o marido é que deve conduzir isso de tal forma que todas as decisões, sejam elas acordadas, ou não, ou até sugeridas pela esposa e acatadas pelo marido, no final do resultado, se der errado, ele que deve aguentar o tranco. Porque ele no final do conto, foi que autorizou, que aceitou aquilo ali. Né? E essa ação, vamos dizer assim, traz sobre ela essa responsabilidade. O apóstolo ele diz assim, em relação ao homem, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Meus irmãos, misericórdia. Misericórdia que eu digo é de nós, assim, porque a gente falha muito nisso aqui. Né? Amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. A igreja aperria. Se Cristo fosse olhar pelas falhas da igreja, ele não ia morrer pela igreja, não, viu? Se Cristo fosse olhar para cada um de nós assim, eu vou morrer por quem? Por Walter? Eu vou nada. A gente não merecia, não, viu? Então, esse é o padrão. Não é porque ela está fazendo algo que vai me agradar ou está me agradando, não. Não é uma ação de graça. É um amor desprendido. É sua esposa? Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, isso aqui é algo extremamente alto, né? E que devemos buscar. E diz assim, e ele diz mais, ele continua falando sobre o amor que nós temos a nós mesmos, como homem, como pessoas, né? E devemos amar a mulher como
amamos a nós mesmos. Então, o bem-estar que nós queremos, nós devemos dar à nossa esposa. Então, esse padrão é um padrão de excelência, vamos dizer assim, um objetivo nobre em que devemos ter como foco, como alvo. Não é? Sabemos que temos as nossas falhas e isso pode desandar em algum momento aqui e acolá, mas temos um alvo, temos um padrão, um modelo para exercer isso com muita graça, irmãos, com muita graça. Porque, às vezes, nós confundimos a autoridade com outra coisa e esquecemos da graça, de lidar isso com graça. Se Deus fosse nos tratar, se o padrão de Deus fosse fazer aquilo que nós fazemos, como nós fazemos, ai de nós. Ai de nós. Jesus nos trata com muita graça como igreja. Com muita graça. Porque senão a gente não estava ninguém aqui mais. Ninguém. É com muita graça que Jesus nos trata como igreja. Mas muita mesmo. Então, é esse modelo que devemos ter em nosso lar. Muita graça. Que Deus nos dê essa graça, viu? Então, ao contrário do que é pregado por aí, como se o modelo cristão fosse um modelo opressor para a mulher, é o contrário. É um modelo em que valoriza a mulher, buscando o seu bem-estar e o bem-estar dos filhos. O homem tendo essa consciência, essa responsabilidade de ser aquele que traz harmonia, paz e amor para dentro do seu lar. A gente vai ver que isso é uma troca, tá? Mais à frente a gente vai tratar aí das mulheres e dos filhos. É uma troca e há uma integração muito grande, né? Porque, veja bem, o homem, por natureza, ele já recebe de Deus autoridade, né? Ele tem autoridade também dentro do lar, né? Então deve exercer essa autoridade com amor. Só que, como você falou no início, nós temos aí um problema seríssimo, que é a natureza pecaminosa de ambos, marido e mulher, masculino e feminino, que complica muito a relação. Então, a dependência de Deus, né, para se manter um lar bem estruturado é uma realidade na vida da pessoa. Então, isso implica em quê? Que nós oremos mais, nos humilhemos mais diante de Deus, para exercer cada um o seu papel. Porque você vai olhar daqui a pouco a questão da mulher, o negócio é muito complicado. Às vezes os lares se dividem porque também tem problema de outra natureza lá dentro. E não somente da inépcia do homem em exercer a sua autoridade dentro do lar. Exatamente. Outro problema também aí, que, digamos, às vezes o homem tem essa autoridade, mas não exerce a autoridade que Deus lhe deu. Aí fica um complicador, né? A questão da rebeldia, né? Aí é o outro lado, né? Eu não diria nem rebeldia, eu diria o seguinte, ele mesmo não... Porque é o seguinte, é um negócio muito maravilhoso, né? Porque a questão de liderança, digamos assim, não quer dizer que é só exclusiva do homem. Não. Dentro da sua maneira como Deus confeccionou homem e mulher, fez homem e mulher, distribuiu a ambos, né, essa graça de liderar, né? O problema é quando, dentro do lar, nós temos também a mulher que tem a capacidade de liderança, às vezes maior do que o homem, aí vem as complicações de ser administrada. Acho que o maior problema, eu vejo, Walter, além da responsabilidade do homem, é a questão da submissão da mulher, conforme a palavra de Deus nos revela. Aí está um grande complicador. Já dizia os antigos que dois bicudos não se beijam, né? É um ditado popular. No entanto, se são dois bicudos cristãos que estão dentro do contexto familiar, eles têm que se submeter à palavra do Senhor, cada um de acordo com o seu papel. Senão, tumultua o ambiente. Não tem como ser diferente. Exatamente. Exatamente. Então, Pois não, pode falar. O pastor Valdo colocou a questão da liderança do homem, né? O homem realmente é o cabeça, atuando nessa liderança com muito amor, né? Com a autoridade, não com autoritarismo, né? E com amor ele vai conseguindo. E ainda assim, aconselho muito aos irmãos aqui presentes, os mais jovens, né? Que ainda estão no início dessa caminhada. Por exemplo, o pastor Walter, né? Que tem os menininhos pequenininhos, né? E aí é muita oração, né? Porque com o passar dos anos, né? Quem é mais experiente tem uma longa caminhada, sabe? Que aí a gente entra naqueles muitos anos de convivência e, principalmente, naquela fase onde os filhos crescem
e querem ter autonomia para fazer, entre aspas, o que bem entender. Aí é nesse momento, mais ainda, que a gente tem que ter a sabedoria de Deus e, principalmente, o cabeça da casa, exercer aquela liderança com muita sabedoria, para que o lar viva em harmonia, mesmo tendo alguns pontos que, às vezes, fogem um pouquinho ao nosso controle, mas se o homem que lidera a casa, ele tiver esse equilíbrio, a gente consegue. A mulher vai junto. Não é fácil, mas muita oração, né? É verdade, irmã Cláudia, muita oração, né? Muita oração mesmo para poder manter o equilíbrio dentro do lar, né? Mas é o desafio, né? Aliás, o modelo, né, Walter, assim, Deus já definiu em sua palavra. Quer ter um lar feliz, os componentes do lar cumpram os seus papéis segundo está revelado na palavra de Deus. Marido é uma mulher, a mulher submete ao marido, exceto no pecado, os pais educam seus filhos nos caminhos do Senhor e os filhos obedecem aos seus pais. Está resolvida a parada. E que é difícil, porque cada um tem a sua natureza inclinada ao pecado, mesmo sendo crente ainda, e se não vem oração e a valorizar a vida devocional, fica difícil se manter um lar estabilizado, conforme a proposta do Evangelho de Cristo, né? Meus irmãos, recentemente eu terminei de ler um livro com Raquel chamado Pais Fracos, Deus Forte. E o que a irmã colocou ali, às vezes a gente toma uma responsabilidade que está além da nossa capacidade como pais, tá? Vou só adiantar aqui, mas não a gente vai tratar. É que a nossa missão como pais é instruir os nossos filhos e conduzi-los no caminho do Senhor. Mas nós não sabemos, não temos a segurança, porque nós não temos a capacidade de converter os corações deles, não. Eles vão crescer e vão tomar o rumo deles. O que a gente não pode falhar é na nossa responsabilidade de instrução e direção e muita oração, né? Porque somos totalmente dependentes de Deus, nesse caso aí específico. Então, nosso papel é instruir os nossos filhos. O rumo da vida deles. Eles quando crescerem, eles têm as asas próprias para voarem, né? E nós não vamos mudar o coração dessas. Então, nós descansamos em Deus. O nosso papel é cumprir os princípios bíblicos de ensinar e inculcar na mente dos nossos filhos os caminhos de Deus, ensinando e aconselhando com amor, com graça, né? Sempre. Pastor, só permita uma intervençãozinha. Observe que a Bíblia diz assim, instrui a criança. Então, os pais têm que aproveitar esta fase que aquele ser humano é uma criança e começar a instruí-lo nos caminhos do Senhor. E, sobretudo, dar o exemplo. Por exemplo, nós estamos no EBD. Eu sei que nós estamos em período de exceção. Mas se os pais crentes não prestigiam as reuniões da igreja, evidentemente os filhos não vão prestigiar, em tese. Não é? Em tese. Por quê? Porque é o pai herói. Se o pai herói não considera aquilo como importante, valioso, ele também não vai considerar importante nem valioso. Aí nós vamos ter uma geração parecida com aquela geração lá de Juízes, que eu terminei de ler agora novamente. Uma geração que não conhecia ao Senhor nem os feitos que eles fizeram em Israel. Aí foi uma geração apóstata, uma geração que distanciou-se de Deus, que viu uma crise muito grande, de altos e baixos, né? E assim é a história do livro, e que é a história também da igreja, da humanidade. Né? Pegando o que o pastor está dizendo aí, essa semana, lá em casa, o tema dos nossos cultos familiares, são 7, a gente trabalha de segunda a sábado. Então, todos os dias, é uma temática só é mudando os tópicozinhos, né? Mas é uma temática, foi qual é a exigência do 4º mandamento. Então, trabalhamos a semana inteira sobre a exigência do 4º mandamento. Então, falamos da importância do culto a Deus,
de um dia em 7 você se dedicar. Saber que Cristo, na verdade, é o nosso sabá, é o nosso descanso. E que, por gratidão, por graça, por aquilo que Ele fez, a gente separa esse dia para vir à casa do Senhor, adorá-lo, bendizê-lo. Então, passamos a semana nessa temática, tratando com os meninos. Porque tem domingo que a gente diz, não, eu quero ir, eu quero brincar, eu quero ir para a piscina, quero não sei o que lá, Mas eles estão sendo instruídos que não, isso aí eles fazem em outro momento, noutra hora. Tem tempo para tudo. E nesse dia ele tem o dia que ele vai buscar ao Senhor. Né? Que o Senhor chama-os para essa adoração. Então, essa semana foi a gente já foi o primeiro mandamento, segundo, terceiro, e agora estamos no quarto aqui, né? No quarto mandamento. Então, foi a semana inteira tratando dessa temática aí com as crianças. Então, é assim que a gente vai fazendo, irmãos. Instruindo. Não vamos pensar que a criança vai mudar da noite para o dia. Muitas vezes Pedro não entende muita coisa, pequeno demais, mas tem coisas que ele entende, ele guarda. Então, ele vai... Tem coisas que ele nos surpreende até. A gente pensa às vezes que ele nem está prestando atenção direito, de repente ele... não, e diz, né? Sara estava fazendo as pulseirinhas. Aí ela estava vendendo umas pulseirinhas. Aí ela disse, vou levar para a igreja. Aí Pedro disse, na casa do Senhor não é lugar de comércio, não. Porque a gente tinha tratado desse assunto já. Mas veja, do nada ele saiu com isso. Então, são coisas que a gente pensa que não, mas está lá, ó, vai sendo plantado, ele vai guardando. Então, esse papel a gente deve cuidar. O amor como elemento primordial, que a gente está tratando aqui já, né? O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Aquilo que a gente já falou aqui, né? Está só o cuidado. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do seu próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Pronto, então, essa é a postura que as Escrituras chamam os homens, né, a exercerem dentro do seu lar, em relação à sua esposa, essa forma de agir, né, o cuidado, o amor e a autoridade como ele deve exercer, sabendo que ele é o responsável do seu lar. Então, vamos lá. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então, esse é o propósito de Deus em relação a esse exercício que o homem deve exercer dentro do seu lar, certo? Agora a gente vai tratar sobre a questão da esposa, né? A conduta da crente como esposa. Como é que a mulher deve agir em relação ao seu marido. Nós vimos que a responsabilidade do marido e a forma como ele deve agir é uma exigência muito alta e que ele deve promover essa harmonia e trabalhar em seu lar para que a sua esposa esteja bem e os seus filhos, né? Em todas as áreas. A responsabilidade da provisão material e também espiritual, vamos dizer assim, é primeiramente, não é que é só dele, tá? É primeiramente do marido. A responsabilidade maior, tá? Todos são, a gente vai ver que no final das contas todos são responsáveis pela harmonia familiar e o crescimento espiritual. Mas primeiramente do marido como cabeça na casa. Aí vamos lá. A conduta da crente como esposa da crente. Vamos lá. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo.
Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Eita, aí pega, né? Como é a exigência da Bíblia em relação à igreja para com Cristo, né? Ela deve se submeter a Cristo ou não? Ela deve fazer isso com o quê? Com ranço, assim, de mau grado? Ou de coração alegre, satisfeita, né? E com amor naquilo ali? Tem. Ou com amor naquilo ali. Então, se a gente parar para pensar, ao contrário, é extremamente difícil, mas também quando inverte o polo, então veja que tudo caminha para uma harmonia amorosa. É uma troca de amor, meus irmãos. João vai dizer isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa harmonia no lar é o marido amando a esposa e fazendo tudo para o seu bem, e a esposa amando o marido fazendo tudo para o seu bem. Vai dar errado um negócio desse? Não vai. Pois não, pastor. Veja bem, se você observar com detalhe, Paulo começa a instruir primeiro quem? Veja aí. A mulher. A mulher. Eu penso assim, na minha avaliação como homem, né? Eu acho assim, eu sei da minha responsabilidade como chefe de família, etc., né? Mas eu vejo assim que o segredo maior desta harmonia está na habilidade da mulher dentro do lar. A mulher sábia, diz a Bíblia, edifica o quê? A sua casa, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, moderno, do feminismo está lá nas alturas, né? As próprias irmãs estão sendo, digamos assim, seduzidas, né, nessa ideia de que tem as mesmas prerrogativas dentro do lar, né? Como tem, mas tem que observar o detalhe que Deus deu ao homem a liderança do seu lar. Está escrito, ninguém pode correr. Quem quiser, reclame de Jesus, né? Vai reclame dele, reclame dele. Aí eu vejo assim, as irmãs, às vezes tem irmãs que têm mais dinheiro, ganham mais dinheiro que o marido. Cresce, digamos assim, em termos educacionais mais do que o marido. Como eu conheço pessoas aí que progrediram muito e o marido estacionou. São mais perspicazes, uma série de coisas que mostram que a mulher, né, intelectualmente, às vezes, e financeiramente, etc., é superior ao marido. Aí a grande dificuldade que eu acho é como é que ela vai administrar aquilo que ela tem por si mesma, né, como dádiva de Deus, em termos de inteligência, etc., e também aquilo que ela conseguiu, a administração da submissão ao seu marido, exceto no pecado. Exceto no pecado. Eu vejo aí que as irmãs devoram mais do que a gente, os homens, na minha avaliação. Viu? São duas coisas extremamente difíceis, né? Tanto da parte do marido quanto da mulher. Isso mostra a nossa natureza, a nossa dificuldade de lidar com essas coisas. O pastor tocou assim num assunto bem melindroso, muitas vezes, às vezes em alguns lares, né? Questão financeira. Pode ser qualquer outra coisa aqui como exemplo. Eu vou usar isso aqui como exemplo, mas em qualquer área dentro da vida familiar, isso pode ser aplicado, tá? A questão financeira, por exemplo, quando você divide, você está dizendo que cada um faça o que bem entender. Numa família, se pensa na família, primeiramente. Tudo gira para a família. Tá? Então, você tem que pensar que aqueles recursos que lá entram, seja por parte de quem for, vamos dizer assim, deve ser administrado em prol do bem-estar familiar. O casal e os filhos. Né? As particularidades elas podem ser atendidas posteriormente, depois de toda essa... Então, eu vou dar um exemplo. Lá em casa mesmo não existe meu dinheiro nem o dinheiro de Raquel, é tudo uma coisa só. A gente administra, tanto é que tudo que eu vou fazer fora dentro daquilo ali, eu converso com ela, a gente procura ver, ou vice-versa. Tá? E no final das contas, vamos dizer assim, primeiramente ser atendido toda a questão familiar, necessidade coletiva, né? Dentro dessa harmonia, e depois aquelas questões particulares.
Mas mesmo nesse final, pegando aqui esse modelo, é interessante, porque no final, eu, como cabeça no lar, sou responsável se alguma coisa der errado nesse sentido. Se as coisas desandarem financeiramente na casa, não vou botar a culpa em Raquel, nem posso... Não, eu sou responsável. Meus irmãos, é interessante, e graças a Deus eu tenho uma esposa que ela é bênção de Deus, é crente. É crente. Então, ela não tem dificuldade. Mas eu conheço certas crentes aí que têm dificuldade. Por exemplo, esposa de pastor, de pessoas proeminentes na igreja que não conseguem administrar o cartão de crédito. Dá uma dor de cabeça. Eu conheço um pastor aí vem dívida. de saudosa memória, cuja mulher é muito proeminente no meio evangélico aí no Brasil. No entanto, ele falou para mim que teve que tomar o cartão e cortar, porque senão ela acabava com a família, as finanças da família e o relacionamento também entre marido e mulher, né? Porque Deus abençoe as irmãs e os homens também, em nome de Jesus. Uma família endividada, meus irmãos, é um sufoco, né? Você não tem paz, você não tem... É complicado demais, né? Vai faltar tudo, vai ter uma dificuldade que a gente tem que saber viver abaixo do que a gente tem condições, né? A gente tem que aprender isso, ao contentamento que a Bíblia fala. Ter o contentamento. Eu já vi irmãozinhos assim, feliz da vida com a bicicleta que tem, aí o outro está com um fusquinho e não está feliz, está entendendo? Então isso, a gente precisa se contentar com o que tem. Então, se a gente se contentar com o que tem, a gente vai saber viver dentro daquele padrão que Deus nos concedeu pela sua graça de termos, né? Então, Milena, quer falar? Pastor, e enquanto as unidades familiares, assim, que o cabeça já não é mais o homem, porque a gente sabe que tem algumas famílias que vivem juntas e, por exemplo, o cabeça da família, vamos dizer assim, são avós, mulheres, no caso, porque por questão de hereditariedade mesmo, por questão de idade. Como é que deve ser o papel dessas senhoras, ou às vezes até mães solteiras, né, que vivem assim? A gente sabe que, infelizmente, não é toda a família que tem um homem para ser o cabeça da família. Como é que funciona isso? Na família que houve separação, né? Tá vivendo só os filhos com a mãe ou com a avó, ou houve alguém morreu, o marido morreu, está viúvo, enfim. O que é que a Bíblia fala em relação a pais e filhos? Né? Filhos, honrem os vossos pais. Pais a incluir homem e mulher. A mulher, ela tem autoridade no seu lar, né? No lar, a autoridade é exercida pelo marido e pela mulher. A principal autoridade é o marido, nesse sentido, está acima da autoridade da mulher, no final das contas. Mas os pais são a autoridade dentro de um lar. E essa troca de amor mostra o quê? Uma relação mútua de governo, não deixa de ser. Porque se você faz tudo em prol da sua esposa e dos seus filhos, você conta com eles para governar a sua casa. Ninguém governa agradando os outros sozinho, né? Fazendo do jeito que acha, que pensa. Não. Como é que eu vou fazer algo para trazer um bem-estar harmonioso e bom se eu faço tudo do meu jeito, sem consultar ninguém da casa, sem olhar as necessidades de cada um individualmente, sem observar isso, sem levar em consideração isso? Vai desandar. Então, no caso aí, nesse caso, já a gente vê que é uma família que está, parcialmente, é uma família assim, que está destruída, ou não completa, vamos dizer. Desestruturada, não completa. Vamos dizer assim. Mas, nesse caso, a mulher é a autoridade sobre os filhos, né? A mãe, nesse caso, ela exerce a autoridade. Quanto à avó, veja só, já é outra família aí, né? Deixará homem, pai e mãe, iniciar a sua mulher, e serão ambos uma só casa. A partir dali se estrutura uma nova família. Há uma nova família. Então, os filhos... Não existe esse negócio dos filhos querer obedecer mais o avô ou a avó do que o pai ou a mãe, né? Não tem essa relação aí. Ali a família é pai, mãe e filhos. A avô e vó pode ajudar, pode aconselhar, pode tudo isso, mas eles não podem interferir na autoridade do pai
e da mãe. Pode, pastor, fica à vontade. Alô, som. A pergunta de Milena é muito interessante e muito importante, porque é a realidade que está se vendo aí neste mundo, né, pós-moderno, né? Eu penso assim, Walter, se o homem abdica de usar a autoridade dentro do lar, digamos, se for viver ainda junto com a sua mulher, ou na ausência dele, que a mulher assuma a autoridade. Porque, veja bem, nós estamos na família convivendo com pessoas cuja dimensão é eterna. É eterna, tem que nunca perder isso de vista. Você gerou uma criança, um ser humano que tem dimensão eterna. Tem uma grande responsabilidade diante de Deus, ambos, marido e mulher. Veja bem, isso é comum hoje em dia, quer dizer, às vezes a mulher tem um filho fora do casamento, ela é mãe, né? Vai ter que cuidar do filho. Ou dentro do casamento. E às vezes também acontece que os próprios pais entram numa situação, digamos assim, de vida, né, dependência de álcool, droga, às vezes, etc, etc. Então, elas são irresponsáveis e alguém tem que tomar conta da família, que a mulher assuma. A gente falou isso até no... É a exceção à regra, para viver, manter pelo menos um mínimo de estabilidade no seio da família. A gente falou isso no primeiro ponto, que era sobre a omissão do homem, né? Se o homem se omite, alguém vai ocupar esse espaço. No caso, a mulher vai ocupar. Acontece que o homem depois não pode culpar essa mulher se alguma coisa der errado, porque ele se omitiu, ele é o responsável primário. Então, a omissão dele, na verdade, a culpa é dele se alguma coisa der errado no comando ali de outra. Ele não pode terceirizar a culpa, né? Porque a culpa dele começa pelo princípio dele ter se omitido. A culpa está ali, né? Mas, assim, a mulher, claro que vai exercer esse espaço, se o marido não exerce, né? Tá ali, o espaço aberto. Precisa de alguém liderar, ela vai liderar. Agora, ele não pode cobrar daquela mulher, quando dá tudo certo, ninguém reclama de nada, tá certo? Tudo deu certo, está tudo bem, ninguém vai reclamar, mas se der errado, pode ter certeza que vai ter gente apontando culpa para tudo que é gente aí. Então, ele não pode simplesmente dizer assim, deu errado, você foi porque você... Não, se ele deixou a liderança, ela tomar a liderança, ele deixou ela liderar e tomar as decisões e tudo mais, conduzir a casa e tudo da maneira que ela achava melhor, e lá na frente deu alguma coisa errada, ele não pode dizer assim, a culpa foi sua porque foi essa sua decisão, porque foi assim. Não, a culpa sempre será, nesse caso, da sua missão, primeiramente. Tá? Pode falar, irmão. Então, falando aí, trazendo rapidinho a dos filhos, né, como o pastor Valdo colocou. A gente ensina, e como o pastor também, Eudes, o caminho que o filho deve andar e jamais se desviará dele. E se lá na frente acontecer realmente, a gente vai saber que nenhuma condenação, enquanto pai, enquanto mãe, vai acontecer sobre as nossas vidas, nenhuma cobrança. E que, no devido tempo, eles irão voltar, porque o ensinamento ficou. E quanto às mulheres, parte bem interessante, né, minha, quando o pastor coloca, né, a questão da submissão ao homem, eu vejo mais pelo lado da sabedoria, né, que não é fácil, a gente tem que buscar essa sabedoria diariamente, porque o eu, às vezes, quer prevalecer, não é isso? E eu vejo assim, pastor Eudes, que existem, sim, mulheres que, muitas das vezes, nem são as provedoras, e sim os homens, totalmente provedor da casa, e, mesmo assim, essa mulher, ela não aceita, não tem o discernimento, não tem a sabedoria e nem tem a submissão de Deus. Então, esse eu acho que parte mais da questão da pessoa mesmo, da personalidade da pessoa. E eu concordo, assim, quando o pastor Walter disse, nós somos casados, então, tudo é meu e seu. Não existe, em prol da família. As primeiras necessidades. E o resto, a gente administra em favor também da família. Não existe meu nem seu. Agora, isso é uma busca constante. Uma só carne, né? É nosso. Isso, exatamente. Eu estava pensando aqui, sabe, esse assunto é tão importante para quem está aqui no santuário, aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, até que eu sugiro que a gente continue esta lição no próximo domingo. Porque tem muita coisa para a gente conversar,
porque tem muitas novidades no meio familiar, e a gente vai conversando, ouvindo a opinião dos irmãos, a gente vai crescendo, irão crescendo também os irmãos aí que estão nas redes sociais, né? E se alguém está laborando em erro, está sendo, digamos, amorosamente exortado por Deus, né? Porque esse negócio da família é uma coisa extraordinária, né? Que precisa ter uma atenção especial da parte da igreja, porque tem muita confusão aí, né? Por exemplo, eu estava pensando aqui, digamos assim, que a mulher, ela, durante um certo tempo, viu, Milena, da sua vida, é a líder, né? Aí, daqui a pouco, ela consegue um casamento. Ela passou 10 anos mandando, digamos assim, né? Aí chega um homem, agora, que não é o pai dos seus filhos, aí fica complicado, porque ela vai ter agora que, como uma mulher, vai ter que como cristã, mulher evangélica cristã, né? Vai ter que submeter-se àquele homem que ela teve como seu marido ali, né? E a questão dos filhos. Tem uma série de coisas que preciso ter tratado. Avaliar muito bem quem vai ser o seu companheiro, né? Porque às vezes e a orar paixão muito, cega, não olha, cega, não olha. E como cega, viu? E olha o depois que fica onde tá se difícil metendo. administrar, sabe? Nós estamos tratando com uma instituição que é divina, né? Como você viu, logo anunciou no início, não foi invenção do homem, ela transcende até, eu não diria que transcende a história, quem transcende a história é a Igreja de Cristo. No entanto, ela é a primeira instituição estabelecida por Deus no contexto humano, né? Da criação. Isso precisa ser olhado com muita atenção pelos pastores. Às vezes eu fico até pensando, assustado, como alguns pastores trocam de mulher como se troca de roupa. Puxa vida, cadê o respeito à palavra do Senhor? Se eu for citar aqui, não é conveniente, pessoas famosíssimas neste país, está no 3º, 4º casamento. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a vida daquele homem? Que visão ele tem de Deus? Que visão ele tem da família? Né, da dimensão eterna dos seres humanos que foram gerados por ele e pela mulher dele. Meu Jesus, só a graça de Deus. E a gente sabe, meus irmãos, que já se dizia, né, que a questão da uma família forte, ela tende a criar uma sociedade, as famílias fortes tendem a criar uma sociedade e uma igreja forte também. Porque, imagine aqui, como se todos nós, em nossa casa, trabalhássemos com os nossos filhos conforme a orientação bíblica e vivêssemos uns para o outro, como as instruções bíblicas, todos nós, quando nós nos juntássemos, isso não ia refletir na vida da igreja? Iria. Mas a desarmonia dentro do lar, ela também se extrapola, porque começa a rebeldia do filho lá, ele vai ser rebelde na igreja e vai ser rebelde também no mundo. Então, se ele é rebelde aqui, ele vai ser rebelde ali e lá. Então, destruir a família, desestruturar a família, bagunçar a família, você bagunça todos os princípios gerais. Porque a criança, ela tem como referencial primeiro são os pais, não tem para onde. É onde ela convive diariamente. É ali o padrão, o modelo. Então, tudo parte dali. Se ali está bagunçado, né, ela vai estar desestruturada em todo que é lugar, porque a desarmonia já está ali na vida dela, na forma dela enxergar as coisas. Então, vai ser assim. Então, a criança... tanto é que muitas vezes, e a psicologia mostra isso, né? Qualquer trauma de infância, ela repercute na frente. Então, a criança que vê na vida do pai e de uma mãe briga constante, agressões e tudo mais, lá na frente ela vai ter uma visão do casamento da coisa pior do mundo. Ela diz, ixi, se for uma menina, se o pai fosse um pai ruim para sua mãe, não quero me casar, não quero ter um marido. A cabeça dela, né, é totalmente... Ou o contrário, né, porque a mente de cada um quer sair de casa o mais rápido possível. Aí se junta com alguém logo cedo, foge dali, porque o ambiente para ela é ruim, né? Então, tudo isso reflete, né, como os nossos filhos eles reagirão lá na frente. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência de saber que... É por isso que há uma instrução muito própria à família, né? Uma instrução muito... As Escrituras trabalham esse aspecto familiar porque é algo assim, importante na vida, não só
uma vida para Deus dentro do lar, mas também que reflete na igreja e que reflete na sociedade, né? Então, vejam que quanto mais a sociedade caminha para as coisas só materiais, né? Tipo, viver só para o trabalho, fazendo sei o que, isso, e esquece da sua própria casa, onde os pais praticamente não vê os seus filhos, não tem relação nenhuma com eles, não dá nenhuma atenção. Essas crianças vão crescendo, se tornam meio que rebeldes, alheios aos pais. Aí vocês veem cada vez mais a falta de respeito dos filhos para com os pais. Porque eles não têm aquela figura, né, de pai e mãe. Não tem. É pai e mãe no papel, no nome, na questão biológica, mas não tiveram aquele afeto. Aí crescem, e aí você vê. Não são todos assim, tá? Porque existe, às vezes, os pais são pais e mães presentes, mas os filhos são rebeldes e enfim, por influência, por tudo mais aí, pelo pecado e tudo mais. Mas muitas vezes a gente não entende porque os filhos não querem saber, muitas vezes, dos pais quando estão idosos, né? Despreza, não vai nem ver, porque muitas vezes não teve esse afeto, ele não tem nenhuma proximidade, vê como entende? É separado assim, na questão do afeto. E a gente vê isso cada vez mais acontecendo em pessoas que muitas vezes querem suprir essas necessidades dos filhos com bens materiais, né? Crianças que recebem de tudo, tem de tudo, materialmente falando, mas tudo que ela queria era a presença do pai ou da mãe, o aconchego, o abraço, o conselho, né? Tem pais que dão de tudo aos seus filhos, não sabem por onde eles navegam, com quem eles têm relacionamento, como é que está a vida dele, o que é que ele está sentindo, o que é que está afligindo a sua vida, né? Muitas vezes a criança, o adolescente, está passando por um drama tremendo e os pais estão alheios, não estão nem sabendo o que é que está acontecendo. A gente viu recentemente aí um menino que se matou aí, né? Veja que por uma coisa frágil, veja como é a fragilidade, né? Então ele devia estar sofrendo e esse acompanhamento deve ser muito mais presente. Devemos acompanhar muito os nossos filhos, meus irmãos. Muito, muito, muito. Pastor, eu queria só colocar outra questão. Você falou no início, os pais não devem terceirizar a educação de seus filhos. Deve ter um cuidado muito grande, principalmente dentro do contexto familiar, né? Porque, por exemplo, às vezes, eu sei que o mundo não está fácil, às vezes marido e mulher vão trabalhar e deixam a criança em creche, tudo bem, aí é um problema que tem que ser administrado. Mas às vezes a questão dos avós, aí eu queria entrar nessa questão, né? Porque às vezes assim, nós sabemos que pela Bíblia, né, que os filhos dos filhos, os netos, para o homem e para a mulher são coisas especiais. No entanto, o avô jamais, segundo o plano estabelecido por Deus, deve ocupar o papel do pai e a avó da mãe, porque senão nós estamos fugindo do padrão bíblico, né? Quer dizer, gerou o filho, é quem vai criar. Eu vi até uma brincadeira uma vez, um quadro que é sintomático na internet, né? É uma criança com uma bolsinha, com uma bolsa-malinha, saindo da casa dos pais. Quando é que você vai para a casa do meu avô? Ele lá pesou na casa do pai, correu para a casa do avô, porque ali teria todo o achego, todo o consolo, né? A passar a mão, às vezes, até em certos erros das crianças. Correu para a casa dos avós. Mas a Bíblia é enfática, né? A questão é o lar, marido e mulher, pais e filhos. Pronto. Evidentemente, não podemos desconhecer que a própria palavra de Deus revela que há um carinho especial por parte dos avós em relação aos seus netos. Está escrita aí uma palavra lá em Provérbios falando sobre isso aí. Dos filhos, né, que são valiosíssimos aos olhos do homem, né, dos pais. Né? Exatamente. Os avós devem amar, cuidar, fazer de tudo para os netos, mas não devem interferir na forma como o pai e a mãe conduzem. Né? O pai e a mãe dizem uma coisa, o avô de outra. Quem foi que disse uma coisa bem interessante que eu vi? Que era tipo assim... Não, eu já criei meus filhos, agora meus netos é para assim, tipo assim, para mimar mesmo, né? Então os avós tendem a mimar mais. Quem é mais duro é o pai, é a mãe. Mas geralmente os avós são mais brandos, né? Já está noutra fase de vida, irmãos. Não faça isso, não vá no neto. Quando era pai,
Quando os filhos eram pequenos, né? Pegava o cinto. Assim. Aí quando já vê no neto, a gente não faça isso não discipline. Não é. Então, é isso, irmãos. Então, a gente precisa entender, cada um na sua função, né? Cumprindo o seu papel, não interferindo nessa... O pastor falou algo aí da questão de não terceirizar a educação. Eu comecei a ler um livro chamado Trivium. O Trivium. Então, esse livro ele trata da questão educacional, né? E ele diz assim que o mundo moderno, ele cada vez mais tira a responsabilidade dos pais para educar as crianças. Então, o modelo estatal, a forma como é criada, ela é uma forma que não existe um padrão da família ali, existe um padrão estatal. Né? Padrão estatal. Que Deus está fora disso. Deus está fora. Né? Esse grito aí, o Estado é laico. Então, Deus está fora. Então, quando você terceiriza isso e joga tudo lá, você sabe que o seu filho não vai ter uma educação adequada. Então, o que acontece? Você não pode simplesmente achar que, por colocar seu filho numa escola oficial ou qualquer coisa desse tipo, está livre da responsabilidade de educar o seu filho em casa. Eu não estou falando de matemática, português, não. Estou falando de uma área como um todo, da vida, da ética, da vida cristã. Pastor, eu queria só esclarecer. Quando eu falo terceirizar, naquela fase que a criança mais depende dos seus pais. Evidentemente, a gente sabe, mundo moderno, né? Vai ter que compartilhar a vida da criança com... Olá, Benjamin, tudo bem? Já para não derrubar esse negócio aí, viu? O que a gente está comentando é, os pais colocam numa creche, numa escola, os seus filhos, e eles não têm nenhum acompanhamento, não param com os seus filhos para instruí-los em casa. Porque lá, eles não têm nenhuma instrução em relação às coisas de Deus. E tudo no mundo tem uma relação com Deus, meus irmãos. Então, quando se fala de geografia lá, se fala de forma totalmente abstrata. Deus está à parte disso. Quando se fala da história, Deus também está à parte disso. Mas nós sabemos que Deus conduz a história. E ele precisa ser instruído em casa a esse respeito também. Deus precisa entrar em todas as áreas. Entende? E lá, Deus está fora de todas as áreas. Então, nós não podemos terceirizar nesse sentido. Então, não é porque meu filho está matriculado numa escola A, B ou C, que eu vou dizer assim, está tudo resolvido, não tenho mais o que fazer, ele vai seguir. Não. Eu preciso instruí-lo em casa. Eu preciso acompanhar o que ele está vendo e fazer um paralelo e instruir dentro do princípio cristão do que ele está vendo. No caso assim, Walter, eu penso assim que os pais, por exemplo, porque hoje a gente sabe que às vezes o marido sai para trabalhar num canto, a mulher no outro, e a criança vai ficar com quem? Com seus avós ou vai para uma creche. Então a ideia é a seguinte, é que se aproveite, já que, digamos, eles não conseguem, né, e não devem, dependendo de certas circunstâncias, de abdicar dos sustentos, né, da família para tomar conta só do filho, mas deve aproveitar todos os momentos livres para estar com seus filhos, para não distanciá-los dos seus pais, né? Porque até estava conversando com o Bruno aqui, a criança, quando nasce, é do Estado. A criança é do Estado. Por exemplo, quando a pessoa nasce, recebe um nome, recebe uma identidade, recebe isso, aquilo, e todo o amparo do Estado. Então, a tendência do Estado é querer tomar conta, entrar nos lares e tomar conta dos seres humanos e pessoas do Estado e não mais da família, aí seria um desastre, né? Minha avaliação, né? Os pais comuns mostram isso claramente, né? Que aí a ideia de Deus desaparece totalmente. Porque o Estado tomou conta de tal ponto que vai até lá dentro e acaba tudo, né? Nesse sentido dessa relação. Então, irmãos, a gente precisa repensar. A gente está falando dos filhos aqui, mas vamos voltar para a submissão das mulheres. Mas só para concluir aqui, a gente precisa pensar o seguinte: a gente chega de casa do trabalho, aí a gente gasta tempo com celular, a gente gasta tempo assistindo um filme na Netflix, a gente gasta tempo com outras coisas lá e não tem nem meia hora para parar e dizer assim, vou ficar com meu filho agora, me dedicar a ele 40 minutos, 1 hora.
Será que a gente diz assim, eu estou tão cansado, mas eu vou fazer outras coisas? Eu não chego e vou dormir. Né? Então, a gente pode dedicar um tempinho ali. A criança precisa dessa relação. Ela precisa dessa relação. Então, é preciso que a gente repense como a gente está administrando o nosso tempo. Porque temos condições de dar atenção. Né? Não podemos ficar 4 horas com a criança, sim, mas podemos dar uma certa atenção. Mas o que acontece muitas vezes? Nada disso. Chega-se, cada um vai fazer suas coisas ali, e vai para um celular, vai para uma tela de TV, e tchau. Vai dormir, amanhã vai trabalhar de novo e a vida continua. E em nenhum momento você parou e deixou de fazer tudo para dizer assim, agora é eu e você. Vamos brincar, vamos aqui, deixa eu ver sua tarefinha, vamos ver. Tem um tempo para a criança, né? Tempo para brincar também. Né? Brincar, a criança quer brincar. Brincar com a criança cria um vínculo muito grande de afeto. Você está dando atenção para ela está vendo isso em você. Cria um vínculo de afeto. Então, é preciso que a gente tenha sempre o espaço para os nossos... Nunca esqueçamos disso. Ter tempo para os nossos filhos. Porque se nós não tivermos, outros terão que talvez não darão a mesma direção que a gente. E outra palavra, Walter, que eu queria até para os pais, né, que, digamos, não há garantia na Bíblia de que os pais forem crentes, os filhos serão crentes. Aí uma área está dentro dos arcanos de Deus, né? A gente não se mete nessa área. Mas, evidentemente, a gente sabe pela própria Bíblia que a influência dos pais na vida dos filhos, isso aí tem um valor até eles morrerem. Né? Tem importância até eles morrerem. Por isso que a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Mas eu queria dizer para os pais aqui, os irmãos, você está aí nos ouvindo nas redes sociais, que às vezes acontecem coisas que a gente não tem o controle. Por exemplo, um filho se desviar profundamente do padrão evangélico. Eu estava lendo a história de uma moça que era o pai era um pastor assembleano, e essa moça, ela saiu de casa, ela virou a cabeça. O cabelo todo vermelho, envolveu-se com droga na prostituição, etc, etc. A mulher desceu o fundo do poço. Quer dizer, para os pais isso aí é um desastre, né? É uma tristeza, traz uma vergonha muito grande saber que um filho, uma filha sua, entrou num caminho daquele tão difícil, na área moral, e se estragou, etc. Mas, no entanto, Deus tem um plano na vida daquela jovem. Lá na frente, o Espírito de Deus começou a trabalhar no coração dela, ela se lembrando dos versículos, dos cânticos, das mensagens da igreja, se arrepende, aceita Cristo e volta para o lar, volta para a igreja também. Quer dizer, são coisas que a gente tem que olhar também, esse detalhe, né? Nem tudo está perdido. Eu digo para você que está me ouvindo, se seu filho desviou, foi para alguma área que você considera eticamente não correta diante de Deus, tenha paciência, continue orando, continue o amando, porque às vezes a pessoa erra e o pai, não, agora isso é um traço, é um traste, isso aí é uma... Não é assim, é um filho que tem uma dimensão eterna. Então, os pais precisam olhar isso com muito carinho, né? Filho será até que eles partirem deste mundo para a eternidade. Esse é o filho, foi gerado por você. Uma vida que tem dimensão eterna. Então, todo carinho deve ser dado, mesmo com as opções que eles tomarem na vida, seja aquilo que nós não aceitamos. Mas precisamos amá-los, ajudá-los e mostrar a eles a verdade da palavra do Senhor. Uma sugestão, pastor Walter, é o seguinte, em relação à questão didática, né? Essa lição é extraordinária, que traz discussões, participações, isso é muito bom. O tempo já esgotou-se, então no próximo domingo o senhor vai continuar. Como sugestão, eu faço uma revisãozinha rapidinho do homem, né? Aprofunda a questão da mulher, que nós não tratamos quase nada, e depois dos filhos em relação aos seus pais. Tá bom assim? Tá bom, era isso que eu ia sugerir, que o tempo já foi embora. Então, e da mulher a gente não tratou praticamente nada daqui, a gente vai ver, conduta do crente como esposa, aí tem o conceito de submissão cristã, a condição da mulher cristã, porque a gente vai ver que tanto no judaísmo quanto no mundo antigo havia uma diferença de como foi estabelecido dentro da perspectiva cristã. Vai falar sobre a reverência, né, devida ao marido, e aí depois entra na questão dos filhos. Então tem
bastante assunto aqui para discutirmos e demistificar, porque, na verdade, essa submissão não é aquilo que muitas vezes aparenta ser a coisa, né? É aquilo que, como a gente já viu, né? Não é a figura de um carrasco em relação a um escravo. Não é essa a figura, né? É uma figura de troca amorosa. A gente vai ver isso aí, que a submissão, na verdade, é também uma demonstração de você amar e respeitar aquela liderança. Como a gente respeita a liderança onde nós estamos, em qualquer outra área, né? E se a gente olhar dentro de uma perspectiva de funcional de trabalho, por exemplo, gostando ou não, a gente se submete à nossa chefia, né? Não é assim? Então, vamos dizer assim, e exercemos o nosso trabalho, fazemos aquilo que deve ser feito, que está sob a nossa responsabilidade fazer, né? Então, dentro dessa perspectiva, e trazendo isso para o casamento, é algo ainda que transcende isso, porque é algo feito voluntariamente em amor. Então, essa é uma questão que a gente vai discutir, mas assim como a atitude do marido para com a esposa, né? Você olhar e dizer assim, eu tenho que trabalhar para o bem-estar da minha casa, da minha mulher e dos meus filhos. A forma de você agir é totalmente diferente. A sua governança leva em consideração muitas coisas, né? Então é isso, meus irmãos. A gente foi bom aqui, porque a gente discutiu bastante, todo mundo participou, né? E, assim, boa parte. E é bom isso, essa troca de experiência, de ideia, não só de perguntas, mas de ponderações, porque a gente cresce e aprende uns com os outros. E é assim que a gente deve continuar estudando a palavra do Senhor, trocando e aprendendo. E, acima de tudo, né, eu acho que, num assunto como esse, é nos arrependendo e procurando nos moldar a esse padrão, que ele se choca com o nosso ego e com a nossa carne pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa. Ele é uma pancada, né? Não é como você quer fazer. Não é dessa maneira, é dessa. Né? Eu quero exercer liderança. Sim, você vai exercer, mas é assim, olha, que você tem que exercer. Não é do jeito que você acha que deve exercer, é do jeito que Deus está dizendo que você deve exercer. Então, o pastor da área de administração sabe que existem várias formas de liderar, de liderança. E existe uma forma de liderança bíblica. Tá? Então, não vamos copiar a liderança do mundo, e seja lá qual for a liderança. Não está no manual da administração, não. Está no manual de Deus, né? A liderança. Então, alguém quer colocar para hoje, né, Bruno? Pastor, no YouTube hoje a gente teve uma participação muito boa, né? Vários comentários aqui dos irmãos. Murilo, irmã Lúcia, Risolene, entre outros, né? Irmã Marisete, irmão Erivan. E tudo em coerência com o que a gente está tratando aqui presencialmente. A irmã Lúcia faz uma pergunta, talvez o senhor responda hoje, eu queria deixar para o próximo domingo, já que vai tratar sobre a mulher. Ela pergunta o seguinte: pastor, no caso da produção independente, a mulher foge totalmente dessa submissão ao marido, não é? Nesse caso, ela foge do padrão bíblico, correto? A gente já vai tratar da mulher, mas isso aí é bem interessante, porque, veja só, de aluguel, vamos dizer assim, né? Então, foge totalmente do padrão de família de Deus, né? Isso aí já não é nem a questão só da mulher, é pensar numa família que não é o padrão divino. Deixará o homem, a mulher deixará pai e mãe, né? E se unirá a sua mulher. O homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e formarão ambos uma só carne. E como a gente viu no início, é algo que se junta para não se separar, né? Que se estrutura para dar continuidade ali, né, à vida, mas de uma maneira harmoniosa, tendo Deus como referência em tudo ali. Então, quando parte para uma coisa independente, tipo, já foge desse padrão, já sai desse padrão, já sai desse modelo. Então, não faz sentido nenhum. Então, é mais um egoísmo. Eu quero ter um filho, então vou ter de todo jeito. Não importa se vai ser, mas porque o ego nosso. Eu quero isso. Então, o filho se torna meio que um objeto para aquela pessoa, no sentido de eu quero tanto isso que eu tenho condições de fazer, eu vou fazer assim. Não importa. Não estou pensando no padrão divino para a constituição da família, né? Estou pensando nisso. Então, foge desse princípio aí. Não é nem uma questão só da mulher, é uma questão da família em si. Foge desse padrão
que a gente aprende pela palavra de Deus. E está muito comum aí, né? Às vezes mulheres que nem se casam, aí congelam os óvulos, vai cuidar da vida profissional, para no futuro, sei lá, arrumar um espermatozoide e fecundar ali, e colocar e ter aquele filho. Então, é algo totalmente fora de um padrão, e de um padrão de harmonia bíblica. Não sabe nem quem vai ser o pai da criança, porque... Né? Então, meus irmãos, é o mundo moderno, é cada vez mais distante de Deus e do padrão de Deus. É preciso que a gente entenda isso. A tendência é assim. E isso é normal para o mundo. E vai continuar sendo normal para o mundo. Mas para o padrão bíblico, não. A gente precisa distinguir muito bem isso. Existe um padrão bíblico na família, certo? A gente, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, material, falando assim, pode ser até normal, né, para eles lá. Tem condições, vai dar carinho, não sei o que lá. A ciência tem condições de fazer tudo isso. Ok. Mas do ponto de vista divino, né, foge totalmente de um padrão. Essa criança, ela não vai ser criada dentro de um modelo que deveria ser. E com uma referência... E, na verdade, isso mostra exatamente o egoísmo. A gente estava lendo A gente precisa entender que muitas das nossas ações, muitas das nossas decisões, elas não levam em consideração o outro e não levam em consideração aquilo que a palavra de Deus nos instrui, né? Não se engane, as nossas decisões tendem a ser egoístas, tendem a fazer os nossos caprichos, né? E aí é um deles. Eu não quero me casar, mas eu quero ter um filho. Então, o seu eu sempre está aí, dominando aquilo e estabelecendo o seu caminho aí. As nossas decisões, elas afetam em tudo. Elas afetam em toda uma cadeia, vamos dizer assim, né? Não é à toa que o mundo caminha numa direção que cada vez mais se afasta de Deus, né? Porque toda decisão humana aqui ela reflete na própria e na próxima geração e na própria convivência entre todos nós, né? Então é isso. Vamos encerrar. Tem mais alguma coisa, alguma questão? Não, né? Então, pastor Eudes. Eu queria só te pedir desculpas aos irmãos que estão aí nos ouvindo através das redes sociais e aqui também presentes, né? Porque Walter é uma pessoa muito capaz, não precisa fazer tantas intervenções. Só que eu tenho 43 anos de casado, né? Ele começou agora. Então, eu, como o Léo e outros irmãos amados, tem aqui uma estrada muito longa, né, nessa área, e a gente percebe muitas coisas, aquilo que é bom, que é ruim, aquilo que foi bom, aquilo que tornou-se ruim, etc. A minha contribuição nesse sentido, mas eu não gostaria de dizer, não quero estar interferindo em toda a área, né, que você é capaz, você sabe das coisas. Não, mas é bom Como participar. também, quando eu estiver ministrando, alguém quiser fazer pergunta ou intervir, tem todas, né, as oportunidades que devem ser dadas. E sugiro até, Walter, digamos assim, que a gente não se preocupasse nem de esgotar o assunto numa aula, esse assunto. Se precisar, até eu sugeria, viu, Fabiano, os irmãos da mídia colocassem assim, Escola EBD, parte 1, próximo parte 2, não é possível fazer isso, também para os irmãos saberem que tem uma continuação. Eu queria convidar você que está nos ouvindo através das redes sociais, os presentes, que, eu não digo que isso é uma novela, né? Mas pense, algo que vai acontecer melhor ainda próximo encontro, porque esse assunto é de uma preciosidade tremenda, em nossas vidas, em nossas famílias, e a igreja, assim por diante. E as irmãs vão aprender, né? E os irmãos também, que a submissão não é aquele bicho feio que pintam por aí, como se a mulher fosse uma serviçal, um capacho do marido. Não é nada disso. A gente vai ver que é totalmente diferente desse pensamento aí, né? E muitas vezes se espalha até para confundir. Confundir as mulheres, principalmente cristãs nesse sentido, né? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Vou pedir para o pastor Eudes fazer esse encerramento aí com oração e fazer os... Antes de orarmos, nós queríamos lembrar os irmãos que nós temos um encontro mais tarde, aqui às 5 horas da tarde, quando nós iremos nos reunir para oferecer a Deus o culto que lhe é devido. E o senhor vai dirigir o culto, viu, Walter? E o nosso irmão seminarista Altina que vai ministrar a palavra do Senhor, né? Hoje o Getsemane irá participar do culto e talvez o Ebenezer, não sei se o Ebenezer... Alguém tem informação sobre Ebenezer? Não.
Não, Ebenezer não. Então seria só o Getsemane. Se você, eu vou ver se consigo alguém para um cântico solo. Mas dá certo. Para poder, né? Porque os cultos estão sendo 1h30 só, né? Tá certo. Tranquilo. Vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos te agradecer por estarmos na tua casa nesta manhã, para nos debruçarmos, ó Deus, diante de tua palavra, para aprendermos mais de ti. Neste assunto tão precioso para as nossas vidas. Queremos agradecer também pelos teus filhos que se encontram nas redes sociais participando desta reunião e aqueles que um dia irão abrir o vídeo para ouvir, para aprender mais de ti. E se a vida continuar nos ajudando, nos abençoando, abençoe os homens que são os pais que se encontram aqui nesta manhã e também suas residências, as irmãs que são mães que se encontram aqui no santuário, e também suas residências, os filhos. Ó Deus, tenha misericórdia, que nós tenhamos lares abençoados, lares que obedeçam a Tua palavra, que se submetam às Tuas diretrizes, Senhor, que são sempre boa, perfeita e agradável. Leve-nos em paz para os nossos lares, continue abençoando a vida de Walter, a sua esposa e seus 2 filhinhos. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.